Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Estamos começando mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E o episódio de hoje faz parte do quadro Histórias que Inspiram. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Hoje vamos conversar com o Joel Davante, fundador da Davante Store. Uma varejista de óculos, relógios e joias, a Davante vai de vento em popa, minha gente, e na contramão de uma forte tendência de mercado. Mas já a gente volta a essa história que inspira. Primeiro, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Joel. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que estão vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre algo que realmente inspira, algo que me deixa muito feliz, muito alegre. Espero poder compartilhar muita coisa boa aí da nossa história. E para formar o time de hoje, também escalamos o Fabiano Zorteia. Ele que é especialista em varejo do Sebrae RS e o Fabiano já participou de outras gravações do Plano de Voo e está aqui hoje mais uma vez para trazer a sua experiência e enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Vamos nessa, Fabiano? Vamos nessa sim. Hoje a pauta para trabalhar a inspiração, né? E que é momento mais necessário para a gente poder achar alternativa pelo exemplo de alguém para enfrentar toda essa situação adversa e sair muito bem. Então, eu estou aqui muito honrado de fazer parte mais uma vez e vamos nessa. E agora que os nossos convidados já estão devidamente apresentados, eu vou fazer as honras da casa. O Plano de Voo é produzido para ajudar o empreendedor nas suas dores diárias. E a gente sempre tem aqui um especialista do Sebrae e os nossos convidados especiais. E também contaremos as histórias que inspiram, como é o caso do episódio de hoje, falando de negócios que fazem o coração dos empreendedores bater mais forte. E, gente, é importante ressaltar que o Plano de Voo ele está sendo gravado totalmente de forma remota, que é para garantir a segurança de todos neste momento de pandemia. E o Joel Davante está colhendo os frutos do trabalho na Davante Store. Ele colocou em prática projetos previstos para os próximos 10 anos em apenas 12 meses. Vocês acreditam nisso? O crescimento inesperado se deve às inovações implementadas na empresa, colocando o usuário no centro do negócio e oferecendo o desempenho das vendas da Davante Store em abril de 2020 foi superior ao registrado no mesmo mês nos anos de 2020 e 2019. E essa boa fase é resultado de muito trabalho no espaço físico da Davante Store, não tanto em função da presença digital. Vocês entenderam agora porque eu falei lá no início do episódio que a Davante está contrariando a tendência de mercado? Então, bora começar o nosso bate-papo! Joel, primeiramente eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite aqui do Plano de Voo e eu já aproveito para engatar uma primeira pergunta porque eu estou muito curiosa. Como é possível remar contra a maré e ter sucesso, especialmente nesse momento onde o e-commerce é a grande aposta da maioria dos empreendedores? Conta isso pra gente, Joel! Então, privilégio para mim aí poder estar com essa gente tão motivada, empreendedora, nosso amigo Fabianão, que já é meu parceiro de longa data e sempre com um incentivo muito forte. E é um prazer ali poder falar de algo que realmente me inspira, algo que realmente me faz bem. A nossa história, ela sempre foi muito pautada em cima de muita coragem. Em momentos de adversidade, a gente tentar dar um passo um pouco mais intenso. Claro, sempre medindo os riscos, sempre analisando todas as coisas que podem trazer algum tipo de perigo. Eu não acredito que nós podemos crescer sem as informações corretas, sem os parâmetros corretos. E uma das partes que foi muito importante para mim entender que nesse momento o comércio físico, que é a nossa especialidade, mesmo a gente tendo uma presença digital, o comércio físico ele sofreria, né, uma mudança muito grande, como a gente vem aí presenciando com a mudança do comportamento de consumo. Como que eu usaria isso a meu favor? Em todas as vezes que eu tive a oportunidade, o Sebrae sempre foi muito presente na minha vida, já faz mais de 10 anos aí de projetos. Por muitas vezes eu ouvi que o comércio físico ele tem uma força muito, mas muito superior ao comércio virtual.
Como assim, Joel? Como assim? Todo mundo bate em cima do virtual. Ok, quando nós traçamos números, novamente, parâmetros, para nós fazermos uma comparação, o comércio físico ele sobrepõe o consumo em muito o comércio virtual. Mas como isso é possível? Se a maré está indo todo para o virtual no momento de pandemia, de, entre aspas, um recesso, no momento de, entre aspas, crise. Entendendo tudo aquilo que todo mundo fala e colocando em prática. Então, a primeira questão aí, para todo empreendedor que está me ouvindo, nós somos uma pequena empresa, uma empresa que está saindo do ambiente familiar para ir para um ambiente já de pequeno médio porte, entendendo que esse momento você precisa enxergar um pouquinho mais à frente do que todo mundo está enxergando. Então, o comércio físico sim tem força se você tiver experiência de consumo. Então, no meio da pandemia, toda a maré indo para algo negativo, a gente fez as nossas reuniões, o nosso planejamento e entendeu que não, peraí só um pouquinho, a gente precisa enxergar um mercado que ninguém está enxergando, o oceano azul aí, dentro de um mercado que já é muito saturado, que é o comércio de ótica, joias e relógios. E muito brevemente eu fiz uma análise assim, na nossa cidade tem X lojas que vendem ótica, joias e relógios. Ok, mas quem vende ótica, joias e relógios bem? Filtrei. Quem vende relógio e joia bem? Filtrei. Quem vende joia bem? Filtrei. Quem vende tudo isso muito bem e tem experiência? Essa análise me fez eu dar o pulo do gato. Porque daí eu percebi assim, não, mas eu estou no mercado que tem muitas lojas, mas pouco entregando muito pouco. Então, a gente criou inúmeras situações que geraram experiência, mas principalmente assim, olha, foi entender os parâmetros. No mês de setembro do ano passado, eu fiz o maior investimento em tecnologia que a loja já recebeu, em software de gestão. Hoje eu tenho, para você ter uma ideia, o tempo de atendimento do meu vendedor. Eu tenho produto por atendimento. Todos esses parâmetros me dão um pouquinho de guia, né? Qual o produto que eu mais vendo? Esse produto me dá uma margem interessante? E assim por diante. Então, parâmetros que me ajudam. O cliente está vindo na loja? Quanto tempo ele está ficando na loja? Quanto tempo, em média, um vendedor ele usa para fazer a conversão? E entendendo que o cliente está vindo cada vez menos. Então, ele precisa de experiência. Então, foi esse o pulo do gato, criar experiência. E eu tive aí uma aula gigante com meu amigo Fabiano aí, quando a gente foi viajar para fora, em feiras, em eventos, em treinamentos, que me fizeram entender, né? Então, acho que a diferença aí tá. E aí, pega o insight aí, a galera, ó a mudança de mindset. Você aprender e colocar em prática. Porque todo mundo sabe que tem que criar experiência, mas o cara não vai lá e faz uma coisa simples, quer colocar um cheirinho na loja, quer criar uma experiência de consumo. O nosso café vem com 5 tipos de chocolate. Se o cara quer um chocolate 70% cacau, se ele quer um 28%, se ele quer um chocolate branco. Você vem dentro da loja, vai tomar um chá, nós temos 5 tipos de chá para a pessoa. Nós temos um ambiente especializado para venda de joias, que é uma sala VIP, uma sala especializada só para esse produto, que eu vou atender ali casais e assim por diante. Nós temos um equipamento que nós compramos diretamente da Alemanha, que se chama iTerminal Go, que eu vou até a casa da pessoa com todos os critérios de segurança devido ao Covid, para que eu possa fazer então essa entrega com a mais alta segurança, prezando a experiência. Cara, quando tu fala, normalmente eu aprendo muito, né? Preciso contar para a Lê também uma história. Tu tocou no ponto desse trabalho que a gente fez juntos aí de mergulho bem profundo, né? No varejo em Nova York, entender como é que era o varejo americano e global. E eu lembro que eu te conheci em 2016, eu acho, e em 2018 nós fizemos esse trabalho. Eu acho que empreendedorismo não é sobre ser, é sobre estar, né? É um estado de espírito, né? Naquele momento, tu estar empreendedor, e todas as interações que eu tive contigo, tu estava empreendedor, estava querendo achar, né? Enxergar algo mais longe, ou também estava querendo resolver um problema complexo que envolve o contexto do teu negócio, do teu mercado. E quando a gente fala de experiência de consumo, né? E é a razão pela qual as lojas presenciais, elas têm uma performance muito maior e vão continuar tendo sempre, porque varejo é gente para gente. Tu enxergou longe, investiu na tua loja física, e agora eu quero amarrar essa história porque eu lembro de ter sido um tanto quanto insistente quando eu te disse, cara, tem uma oportunidade aqui que são para aqueles empresários que são muito inquietos a respeito do seu negócio, e eu vi isso em ti, né, genuinamente, em algumas interações, foram várias vezes, e eu tinha certeza que a região noroeste poderia ter uma loja que não ia dever em nada para as lojas que estão na meca do varejo mundial, que é Nova York.
E hoje isso aconteceu. Eu chego a ficar arrepiado, porque isso ele acontece, né, numa consequência de algumas ações, que foram a tua inquietação, aí tu conseguir acessar uma possibilidade, que se não fosse essa, tu iria fazer de algum outro jeito em algum momento, e a mais difícil, né, e aonde está mais o mérito da Davante, liderada por ti, no meu ponto de vista, é a implementação, é fazer acontecer tudo aquilo que tu viu. Tu poderia muito bem dizer, pá, mas para eles é mais fácil, mas a atitude que tu teve, somada a um conhecimento técnico profundo que tu buscou, e ao engajamento do teu time, que eu sei que tu faz muito bem, fez com que hoje nós tenhamos em Ijuí uma loja com uma experiência presencial sem precedentes na região. Eu queria muito destacar isso, porque o que é o pano de fundo de tudo isso? É uma inquietação do líder daquela empresa acontecendo. Muito legal, isso me fez lembrar algo que eu tenho que deixar marcado nesse podcast aqui para os nossos micro e pequenos empreendedores. Quando eu era funcionário, eu tinha a mentalidade de que você tem que ser grande para fazer as coisas. Não, eu tinha que ter uma empresa com X funcionários para mim colocar um software interessante. Para mim fazer treinamento e assim por diante. Quando eu tive a oportunidade, por insistência sua, de ir para o varejo, ir, né, para essa feira tão maravilhosa, lá eu percebi uma coisa, é a minha contribuição aqui. Nos Estados Unidos, existem empresas, principalmente no ramo de experiências, hamburguerias, uma churrascaria, é uma loja só. Me fez eu entender que eu posso ter apenas uma loja, mas eu ser referência em qualquer lugar no mundo no que eu faço. E eu me permiti abrir para isso e entender, porque o brasileiro ele quer muito assim, não, eu tenho que ter um negócio gigante para mim fazer, ou um negócio gigante para mim aparecer. Não, calma aí, eu posso ter, e o Sebrae me deu muita oportunidade e me abriu isso, porque eu entendi, não, eu posso ter uma experiência fantástica, aqui em Juí, onde eu moro, no interior, eu posso ter a loja dos meus sonhos aqui e levar isso para o mundo devido ao acesso à informação. E vai você aí que está escutando a gente, se você está num local menor, uma cidade que você acha que não tem uma expressividade, não pense. Hoje o acesso à informação é gigante. Então você pode ir da tua cidade, fazer a diferença, criar experiência, ter uma empresa que cresce e que realmente se torna uma referência em mercado. E a aceleração digital, né, que a gente fala aqui, e eu acho que esse é um tema central, né, que está gerando muita curiosidade e uma necessidade de atitude dos negócios proativa nesse sentido, ela é decisiva para o sucesso da tua loja física, né, Joel? Eu lembro muito bem, te acompanho muito no Instagram da Davante, e aí eu lembro que tu sacou rapidamente o que era o digital no contexto do pequeno negócio. E talvez tu nem tenha feito isso de uma forma tão racional assim. Que não é sobre fazer site, ter e-commerce. Digital não é isso. Ter site e e-commerce é uma forma de vender, apenas isso. Ser uma marca digital, eu acredito demais que, para ficar bem didático assim, é estar disponível. É isso. É simples assim. E eu lembro de um card teu, tu deve lembrar, Ale, ele botou assim, quebrou, entortou, precisa de algo, pode chamar no WhatsApp que nós vamos aí. Imagina essa atitude quando a gente estava se fechando em casa, nos casulos, com aquelas notícias horrorosas, né, sobre o que poderia acontecer, e uma marca tendo o equilíbrio emocional de entender, poxa, o meu cliente pode precisar, porque ele está em casa fechado, o filho dele pode quebrar o óculos dele brincando, pode cair no chão, né, ele pode ter algum tipo de necessidade, mas ao mesmo tempo, e olha a sensibilidade, aí que eu quero sublinhar, ele está mais tempo em casa, então ele pode estar precisando, vai ler mais, vai assistir mais séries, vai ter experiências, né, que vai precisar enxergar bem. Aí o nicho não é a faixa etária, a classe social, o lugar. O nicho é a necessidade. Rapidamente, a Davante entende que, poxa, cara, tem uma oportunidade aqui que eu vou fazer negócio e vou resolver problema de cliente. Fazer negócio e resolver problema de cliente. E aí a vida dele vai ficar melhor, ele vai ter uma experiência melhor em casa, vai ter mais bem-estar, que para mim é a razão pela qual qualquer negócio deveria existir. E me chama a atenção nisso que vocês estão me contando aqui, a agilidade com que a Davante entendeu isso em meio de uma pandemia. O início da pandemia foi muito delicado para todo mundo, porque a gente não sabia sequer para que lado eu vou. Eu tenho time físico, eu mando para casa? O que eu mando? Eu mando com equipamento? O que esse pessoal vai fazer? Como é que a gente vai se resolver dessa maneira? E ter essa sacada de que os produtos da ótica talvez tivessem esse boom, porque sim, a gente está mais nervoso, a gente está usando mais, a gente vai quebrar mais, ou a gente vai precisar mais.
E, Joel, eu quero pegar esse gancho de que você estava, né? A gente está falando que você está numa cidade aqui no interior do nosso estado. E uma coisa que eu vejo, eu também sou do interior, então eu adoro esse tema aí. Mas uma coisa que eu sinto, Joel, e o Fabiano pode me ajudar com isso, é que quando a gente fala em lojas que são modelo, lojas que são muito de ponta, a gente sempre já imagina que essas lojas estejam em grandes centros, especialmente na capital. E aí eu queria ouvir do Joel como que foi a recepção e quão louco te chamaram quando você resolveu dizer, eu vou fazer uma loja totalmente diferente, uma loja conceito, uma loja que tem os tipos de chá diferentes, que tem um cheirinho diferente, que é uma experiência numa cidade no interior do estado. Conta pra gente isso. Nesse momento, onde as pessoas elas estavam muito com um misto de sentimentos, daqui a pouco um pouco de medo, daqui a pouco um pouco de coragem, a gente pensou assim, tá, tudo com muito bom critério, tudo com muito cuidado. Então a gente tomou cuidado para que todas essas informações fossem passadas com carinho, todas essas informações fossem passadas, as campanhas, com sentimento, para as pessoas entenderem assim, a gente está ativo, está trabalhando, porque a gente entende que a gente precisa trabalhar para você poder ficar em casa. As pessoas estavam em casa quebrando óculos, o filho estava brincando com o pai, e o pai precisava, e a gente realmente estava ativo. Só para deixar um parênteses aí sobre a questão bem importante de crescimento e faturamento. Dia 19 de março, nós fechamos as lojas, fui para casa chorando, pensando, imaturamente, vai quebrar tudo, vou demitir todos os meus funcionários. Dia 20, sobriedade, a gente já desliga a TV e começa a entender que a situação ela vai perdurar e que vai ter que ser tomado um negócio. Do dia 1º de abril, que nós voltamos depois de 11 dias, até o dia 15 de abril, com as portas fechadas, eu fiz um faturamento muito, mas muito superior ao ano de 2019. Por que isso? Ninguém estava à disposição. Então o cidadão quebrava óculos, eu estava consertando. Ele tinha ido ao oftalmologista e precisava fazer óculos novo, eu estava resolvendo. A ótica, ela é considerada uma necessidade, e também nós somos, pela questão da saúde, apenas fechamos 11 dias em toda essa história aí. Então nós conseguimos ficar abertos e o cliente entendeu, porque a gente fez vídeos e virtualmente explicamos isso para o nosso cliente. Inicialmente teve muito medo, Ale, como isso ia ser recebido aos caras aí, todo mundo em casa, vai para casa, você precisa se proteger e tá tudo certo. Em algum momento isso foi muito importante, não tiramos a gravidade da situação, mas a gente foi pelo lado do carinho. Olha só, se a gente não estiver aqui, você não vai fazer a tua cirurgia. Médicos, fiquem tranquilos, nós estamos aqui para resolver o teu problema, sabe? Inclusive na nossa capa, assim, do nosso Facebook e Instagram impulsionado, a gente colocou, o trabalho de vocês está sendo muito bem feito e se vocês precisarem de nós, estamos à disposição. Então isso criava empatia no cliente e as pessoas, que bacana, que legal, vocês estão se cuidando. E aí a gente, eu não sei quanto de investimento eu fiz só em teste de Covid, tá? Mas foi uma banana, porque eu queria trazer essa segurança para o meu cliente, eu queria que ele entendesse, olha só, não tem por que o meu funcionário estar em casa, ele está também correndo risco e ele pode estar aqui te ajudando. Então, aí foi o pulo do gato, quando eu fiz ele entender que, eu estou aqui tomando todos os cuidados, estamos protegidos, priorizando a saúde, mas também trazendo a solução para o teu problema. E hoje nós não trabalhamos com venda, trabalhamos com a solução de problemas. Então, muito bem, respondendo a tua pergunta assim, agora mais objetivamente, Ale, foi bem recebido porque nós tivemos empatia nesse momento, de fazer o pessoal entender assim, olha só, vocês estão certos, a gente tem que se cuidar, tá tudo certo, mas a gente também precisa estar aqui, porque se a gente não estiver aqui, vocês não vão conseguir realizar 100% do trabalho de vocês. Falando, obviamente, com o usuário de óculos, falando com essa pessoa. Então foi assim, foi bem bacana, as pessoas entenderam que a gente queria realmente, com muito cuidado, fazer e se tornar parte do dia a dia, da vida e desse momento. Eu particularmente, Fabiano me segue aí nas redes sociais, sabe? Eu aproveitei o máximo com a minha família essa quarentena. Nossa, eu fiquei muito, eu ensinei minha filha a andar de bicicleta e ela caiu 2, 3 vezes. Se ela usava óculos, quem que ia resolver? Então é nesse momento que a gente entrou. E isso é o digital que dá certo, né, pessoal? Porque, a gente tá falando aqui de estar disponível e também de relacionamentos com conexões afetivas que resultam normalmente, quando genuínos, verdadeiros, que é o que é transmitido pela Davante, porque não é só assim, beleza, a gente vai te ajudar, mas não muda o modelo de negócio, A gente vai te ajudar, mas não cria um novo processo no qual tu pode ir lá, buscar
aí tu vai interagir no WhatsApp. É muito mais do que somente uma oferta. É genuinamente a vontade de resolver algo que é importante para aquela pessoa. E aí o resultado disso tudo é uma reserva especial na mente daquele consumidor, né? Então a marca ela fica presente ali para sempre ou para muito tempo. Por quê? Porque foi uma história de vida ali que foi melhorada a partir de uma relação com aquela marca. E daí, turma, e aí o pequeno negócio não precisa se preocupar com a grande empresa. Porque se tu tá atuando desta forma, tá atuando de uma forma que a grande empresa ela não consegue. E repare que eu não estou aqui fazendo uma crítica com a grande consegue outras coisas. Agora, um reconhecimento do indivíduo, da sua família, da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, do seu problema, uma personalização genuína, que não é copy-cola para todo mundo, é uma personalização genuína, porque a personalização não é só o produto, né? É também a forma como é o atendimento. Então, qual a tua necessidade, qual é o nome da tua filha, o que ela precisa, o que ela faz, como ela gostaria. E aí eu lembro de um bilhete escrito à mão que eu ganhei do Joel, uma vez que eu quebrei um óculos, estava perto dele, e aí um óculos que eu gostava muito, Ray-Ban favorito, e eu não queria comprar outro óculos. E aí ele me abre uma outra possibilidade que ninguém tinha aberto, que era trocar as lentes por lentes iguais, ou até poderia fazer uma troca de tonalidade, que é o que eu optei, para mim continuar usando o mesmo óculos. Então, assim, não foi trocar produto por dinheiro, ele poderia ter me vendido um óculos com uma margem bem mais alta para ele lucrar, mas ele quis resolver o meu problema. E aí depois ele ainda me manda um bilhete à mão, dizendo, né? E aquele bilhete à mão, ele tem um valor, uma condição que tu não consegue explicar. Tudo no digital. A gente se falou, a gente mandou as fotos, tudo digital, acelerado digitalmente e, ao mesmo tempo, extremamente humanizado, que é o que acontece na loja física, onde a gente se vê, se abraça, conversa, tem uma conexão. O varejo, para mim, ele tem uma função social muito importante, assim, que ele é um ponto de encontro. Ele vai mudando o seu jeito de ser, mas ele é um ponto de encontro da comunidade, né? E eu acho que em cima de tudo isso é onde o digital dá certo. É a soma de disponibilidade com uma forma genuína de se relacionar para ajudar alguém. Lembrando, Fabiano, que nós estamos a 600 quilômetros de distância. Eu vou deixar bem claro isso. Opa, peraí, 500. Essa ia ser a minha pergunta, para saber se Fabiano estava lá perto de Juí, como é que se deu isso? Davante atende também pessoas que estão fora do seu círculo, né? Do seu raio, que é na região noroeste do estado. A gente estava distante, ele soube do meu problema com óculos quando a gente estava viajando juntos, e aí, depois disso, né, ele me disse que poderia trocar as lentes, daí eu procurei. E o que mais me chamou a atenção naquele momento, né, a predisposição, mais do que isso, que foi o interesse, o interesse da marca em resolver o problema na minha perspectiva, do que era importante para mim, de que forma tu pode ajudar. Não é sobre fazer promoção e baixar preço para competir com a grande empresa. É usar o relacionamento, que talvez seja o principal fator de competitividade de um pequeno negócio, é o relacionamento que ele tem a oportunidade de ter com o cliente. Eu ouvi em eventos internacionais já, né, CEOs das grandes que a gente admira, dizendo: eu adoraria ter a oportunidade que o pequeno negócio tem de poder falar com o cliente todos os dias. Eu quero perguntar, Joel, de onde é que vem essa coragem que tu tem? Pode ter um monte de preconceitos, né, quando tu tá à frente um pouquinho do teu tempo, com uma atitude fora do usual. Da onde vem essa coragem que tu tem de colocar as coisas em prática, de ir adiante? Não é difícil de eu te responder isso, porque eu entendo que passa pela questão da autorresponsabilidade. Eu sempre entendi que a diferença na minha vida pessoal, ela só aconteceria à medida que eu fizesse por merecer, que eu tivesse atitude. E na minha empresa não é diferente, cara. Eu tenho engajamento assim dos meus funcionários, eu sou muito satisfeito com a equipe que a gente tem, são 14, agora a gente está partindo para mais 2 contratações em lojas que são ambientes familiares, vamos, né? Por assim dizer. E quando eu escuto muitas vezes empresas dizendo assim, eu dobrei, eu tripliquei na pandemia e tal, eu analiso muito a empresa, sabe por quê? Porque tem empresas que foram muito fáceis fazer isso. O mercado fez isso com elas. A grande necessidade fez com que elas alcançassem esses números. No nosso caso, não. A gente criou esse número. Foi a gente que, com atitudes, com autorresponsável, dizer, não, só um pouquinho, mata no peito aqui, vamos fazer a diferença? Vamos, então vamos. Só para você ter uma ideia, eu fui atrás de fornecedores que na pandemia eu entendi que o meu funcionário precisava ganhar mais. E eu fechei
parcerias à medida que, com a minha margem, eu trabalhava mais bonificação para os meus vendedores, para os meus consultores. Portanto, eles estavam mais animados em meio a tanta coisa ruim. Segundo, eu comecei a criar um showroom virtual. Eu falei que tá todo mundo em casa, tem aniversário, tem casamento, casamento não, né? Mas tá, vamos lá. Tinha 15 anos, tinha todo aniversário de casamento, toda essa situação. Eu falei, como que esse cara vai comprar um presente? Já que nós também somos muito referência em joias, né? A gente trabalha muito forte a linha de joalheria. O que eu fiz? Eu fiz um showroom virtual. Me fala, qual é a complexidade de fazer isso? Nenhuma, foi só atitude. Porque eu só abri um link num Zoom e no meu celular para a pessoa poder fazer um tour virtual dentro da loja 360 e poder escolher a peça dele. A gente provava no próprio pulso, olha só, essa peça, esse relógio, ele tem um caimento assim, se você tem um pulso fino. E aí vem o treinamento, e aí vem toda a questão da capacitação da equipe. Mas eu queria deixar uma coisa muito, muito clara, assim, ó. A gente fez... as maiores vendas da história da nossa empresa foram feitas na pandemia. Nós dobramos o faturamento desde o mês de março para cá todos os meses. Criamos experiências como nunca eu tinha criado. Inúmeras situações que estavam no papel. Lá naqueles treinamentos, lá naquelas viagens técnicas, estava só no papel. Eu tive tempo, mas eu tinha também duas opções. Ficar quieto, sentado, parado, recebendo informações e não agindo, ou pegar tudo aquilo que já estava à minha disposição e realmente colocar em prática. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma entrega, trabalha muito focado com alianças de casamento e tal. O maior volume de alianças de casamento de toda a história da empresa foi entregue na pandemia. Os maiores valores agregados de aliança foi entregue na pandemia. Cara, vem para uma ótica, vem para dentro, eu te convido para você ver a quantidade de gente que quer assunto sério, quer responsabilidade conjugal aí, mas é verdade, viu? Isso ficou muito evidente agora. Então, a gente ficou 3 meses montando uma caixa especial. Hoje, eu não entrego uma simples aliança. E quem segue a gente sabe disso. Eu fiquei 3 meses para mim projetar uma caixa especial, que ela vem com bombom, vem com champanhe, ela vem com uma certificação da autenticidade vitalícia, ela vem com um cheiro específico, ela vem, sabe... Uma caixa, toda uma entrega, uma experiência. Daí o cara pensa assim, puxa, mas eu podia ter comprado na internet, né? Não, mas este momento é fundamental para mim, porque quem vai firmar um relacionamento sabe que é um momento muito importante. Cara, as pessoas postavam, elas repostavam, elas marcavam. E a gente não precisava fazer nada, sabe por quê? Porque envolve aquilo que o Fabiano falou. Tinha propósito, tinha sentimento. As pessoas entendiam o que a gente estava fazendo por elas. Que primeiro, elas estavam em primeiro lugar, depois o produto. Porque produto todo mundo tem. Nós trabalhamos, por exemplo, a gente colocou agora uma loja só de produtos premium, assim, as marcas de luxo do mercado, as maiores marcas de luxo do mercado. Aonde? Em Juí. E só para reforçar algo que eu queria falar antes para a Lê, que ela falou da distância... Impressionante o número de vendas que eu tive para cidades que eu nunca nem vi. Goiás, Amazonas. E eu não tenho site, tá? Eu sou posicionado no virtual, mas eu não tenho site. A gente tem uma rede social bem fortalecida. Inclusive, tivemos a perda do nosso Instagram de 8 anos com todos os nossos materiais. Foi um caos, foi uma tristeza total. E a gente deu a volta por cima. Por quê? Por causa da coragem, Fabiano. Autorresponsabilidade. É eu que tenho a responsabilidade de fazer a minha empresa crescer. É eu que tenho a responsabilidade de fazer o meu funcionário acordar alegre. É eu que tenho a responsabilidade de investir nela e deixar de investir naquilo que às vezes é muito fútil para o empreendedor, porque eu aproveito tudo aquilo que uma empresa familiar me proporciona e uso e coloco em prática. Eu tenho uma frase que para mim é um lema, tá? Apenas faça e faça a diferença. É isso que a gente tentou implementar na empresa e fez uma diferença enorme. Eu tenho uma última pergunta para esse nosso bate-papo aqui, Joel, e para o Fabiano também. Eu sou uma jornalista, uma produtora de conteúdo há mais de 20 anos, né? E tem 2 coisas da tua fala, Joel, que me chamou muito a atenção e elas foram muito complementadas pelo Fabiano. Um que você falou bastante, não tem site. Gente, que loucura é essa? Mas que você tem uma excelente comunicação via rede social, via produção de conteúdo. E a outra coisa que me chamou a atenção é que você falou em algumas coisas de tecnologia. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho dessas 2 pontas, da tecnologia e da comunicação. Então, Ale, na pandemia, a gente entendeu que toda a tecnologia à disposição não bastava estar somente dentro da loja. Pessoas estavam visitando menos o ponto físico, mas ainda assim querendo experiência. E eu fui em busca do mercado para entender quais as tecnologias que já estavam sendo, porque
Foi muito rápido todo o processo de invenção, de inovação em cima da pandemia. E aí encontrei algumas ferramentas e eu posso, com toda a tranquilidade do mundo, novamente, em Ijuí, dizer que eu tenho uma loja com as maiores tecnologias que há a nível mundial. Tá? Eu tive uma habilitação, por exemplo, de uma empresa alemã, que eu tenho um equipamento que ele me faz remotamente, eu posso estar em qualquer lugar e fazer a tomada de medidas, a topografia, enfim, da córnea, a leitura do reflexo corneano para ter maior precisão na hora de fazer os seus óculos. Então, Ale, eu posso ir até Porto Alegre, com uma loja em Juí, com acesso remoto, fazer a medida do teu óculos e aí te entregar uma experiência num prazo muito curto. Tudo que a gente fez em tecnologia, e nós realmente temos, tá? A gente não falou aqui, mas em novembro, antes de começar a pandemia, eu tive a grata experiência de ter uma importadora. Então, eu tive várias visitas na China e durante um ano eu fui 3, 4 vezes e isso me trouxe uma expectativa sobre a tecnologia um pouco diferente. Isso também me ajudou muito. Estava tudo muito próximo. O investimento em tecnologia, em software de gestão, vai aí uma dica para quem está ouvindo a gente, olha só, criar experiência e resolver os problemas não é caro. Não é caro investimento, investe no teu negócio. Todo consumidor entendeu, esse cara veio para cravar estaca. Se na pandemia ele está crescendo, é porque ele realmente quer fazer diferença. Então eu vou lá ver quem que é esse cara. E aí os clientes me deram essa oportunidade, essa grata satisfação de receber eles, ou ir até eles, e aí é responsabilidade minha, né? Aí a magia tem que acontecer e eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu me disponho a fazer e aquilo que a gente, né, por meio das redes sociais, por meio do nosso setor de marketing, que eu tenho, né, um setor específico para isso, a gente faz a comunicação. Em algum momento a gente precisa encerrar esse papo bom, né, turma? Aqui eu acho que a gente teve um momento de uma história muito inspiradora. E inspiradora no sentido de que tem ações sofisticadas, mas tem muitas ações que foram colocadas aqui por ti, Joel, que são de simples e barata implementação. Tu sempre trouxe para o eu, né, para a responsabilidade do líder do negócio e dessa forma eu acredito demais que a qualidade do atendimento, que é no digital, que ele está acontecendo agora pela necessidade, mas que só vai ter perenidade para quem fizer bem, para quem estiver disponível de uma forma genuína. Presença digital é fundamental, mas presença digital não é apenas ter um site, é realmente você estar presente e mostrar a tua essência, teu propósito, tua missão e teus valores. E isso sim o cliente sente. E a cada plano de voo que a gente grava é uma aula. E essa de hoje com o Fabiano e o Joel da Avante foi também sobre coragem. Este foi o podcast Plano de Voo do Sebrae RS. Neste episódio do quadro Histórias que Inspiram, ouvimos a experiência do Joel da Avante, sócio fundador da Davante Store, varejista de óculos, relógios e joias. E também participou do bate-papo conosco o super especialista em varejo do Sebrae RS, o Fabiano Zorteia, um craque e especialista no mercado. Muito obrigada a vocês, Joel e Fabiano. O Plano de Voo agradece tanta generosidade. Muito bem, obrigado Ale, obrigado Fabiano, um privilégio poder falar daquilo que a gente realmente gosta. Espero poder ter ajudado, eu tenho certeza que sim, porque só o otimismo da gente já motiva muitos. Eu que agradeço, prazer enorme, aprendi muito aqui. Essa semana vai ser ainda melhor depois de começar junto com vocês. Vamos em frente, vamos pra cima. Claro, tá liberadíssimo aqui. Fabiano, muito obrigada. E para quem está nos ouvindo, se você gostou do nosso podcast de hoje, é importante lembrar que o Sebrae RS oferece capacitação e conteúdos relacionados aos temas dos nossos episódios. E a nossa dica de hoje é a consultoria Mapeamento da Experiência do Cliente. Neste curso, que tem 12 horas de carga horária, você aprenderá como analisar a jornada do consumidor, entender melhor sobre sua persona. Assim, você poderá compreender o processo de relacionamento da sua empresa e transformar a experiência do cliente. Para acessar a formação, basta entrar no site digital.sebrae-rs.com.br e busque o curso na seção de Marketing e Vendas. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.